Bom, eu tava arrumando esses dias um pouco algumas coisas aqui na minha casa. E eu acabei meio que encontrando meu PSP de novo, que fazia um bom tempo que eu já não ligava. E ia levar ele pra uma viagem e acabei colocando alguns jogos e eu vi que tava lá o meu Final Fantasy Tactics. Um jogo que fazia muito tempo que eu não encostava nele, porque eu já tinha zerado ele faz muitos anos atrás, mas muito tempo mesmo. E eu acabei me surpreendendo muito, não somente com a história madura, mas também com personagens magníficos, que no caso são o Ramza e o Delighta. De longe, a história de Final Fantasy Tactics é uma das suas melhores coisas. Claro que a gameplay é simplesmente muito divertida. Foi o primeiro RPG realmente tático ali que eu joguei em toda a minha vida e realmente me prendeu muito. Embora nas primeiras horas do jogo eu realmente não sabia o que fazer, só estava realmente preso àquela história magnífica. Quando eu realmente quis entender como funcionavam as coisas nesse jogo, eu simplesmente me apaixonei por ele e achei ele simplesmente magnífico. E é claro, o jogo ficou 300 vezes mais fácil quando eu comecei a realmente entender ele. Mas o charme mesmo do jogo, na minha opinião, não é nem a gameplay divertida, e sim justamente o fato de ter personagens tão incríveis como o Ramza e o Delighta. É claro que a gente tá em aqui uma situação um pouco diferente de muitos Final Fantasies, porque a gente tá tão acostumado com às vezes a história de um escolhido ou de um protagonista revoltado, Ed, e que não tem personalidade alguma, e um vilão que só quer dominar o mundo porque sim, e esse Final Fantasy já quebra todos os padrões da grande maioria dos jogos da franquia, já começando por um protagonista tão incrível, justamente pelo fato de Ramza não ser alguém especial. Claro que ele é de uma família muito nobre, uma família reconhecida, né, no mundo de Final Fantasy Tactics, mas o problema não é nem esse. O problema é que ele se revolta com as atitudes da família dele em si, com a corrupção que eles cometem, com os crimes que eles fazem, a ponto de literalmente considerar seres humanos que são, por exemplo, pobres ou plebeus, simplesmente como meros ninguéms, como apenas algo para ser descartado, e não tem medo algum de que eliminar isso se for necessário, coisa que deixa Ramza totalmente perplexo. E é claro, ele começa a recusar muitas coisas e se revoltar contra a família dele, pois ele não vê isso sendo como algo certo. E o fato de Ramza não ser especial é simplesmente incrível, porque ele, em teoria, é só um cara normal. Ele tá ali justamente fazendo todas aquelas coisas no jogo para proteger a irmã dele. E ele não se importa muito com o reino em si, ele não se importa muito com as coisas que acontecem ali com o mundo, ele só quer realmente proteger os amigos dele e a pessoa que ele mais ama, que no caso seria a irmã dele, o que deixa o personagem muito mais realista. Esse egoísmo que ele tem, eu vou fazer tudo isso pelas pessoas que eu só me importo, é algo muito humano, é algo que muitas pessoas de fato fariam na vida real e até na realidade até que fazem. Às vezes a gente não se importa com os outros em si. O Ramza, ele não é o herói, ele só é um cara que está tentando sobreviver e proteger as pessoas com quem ele mais se importa. E é claro que ele acaba tendo alguns problemas com a própria igreja, porque ele acha inadmissível a igreja estar usando magias de ocultismo, podemos assim utilizar, e ele se revolta com isso e ele acaba sendo até caçado pela própria igreja como um herege, porque ele acaba matando um dos caras extremamente importantes de lá, justamente porque a igreja estava fazendo coisas erradas, coisas que ele não concorda. E a igreja, inclusive, é uma das responsáveis por ter prejudicado a irmã dele, então meio que, né, as coisas acabam se unindo, o Ramza só quer resolver isso logo de uma vez. Enquanto a gente tem o Delighta, que é justamente um amigo de infância do Ramza e um dos vilões do jogo. E ele é simplesmente muito bem escrito, justamente pelo fato das motivações dele serem algo que você consegue simpatizar. Ele é um personagem bem misterioso e o melhor de tudo é que você não enfrenta ele em nenhum momento do jogo, o que eu acho isso simplesmente sensacional. Um dos vilões, um dos caras que mais tem ali um combate de ideias com o Ramza, porque eles têm ideias opostas que acabam ali se degladiando, né? E ao ponto de que Delighta, ele tá disposto a sacrificar pessoas que ele ama para obter realmente o que ele quer, o que ele deseja. A gente vê ali o lado mais realista de um ser humano de ambos os lados. A gente vê o lado de alguém que se corrompe e só quer conquistar tudo o que almeja nesse mundo, e aquele que não quer confusão com ninguém, ele só quer resolver as coisas ali, ajudar as pessoas que ele ama, porém
ele tem um senso de justiça muito grande. O senso de justiça de Ramza é simplesmente absurdo, o que é algo bem interessante, porque ao mesmo tempo que ele não se importa com o que acontece com o mundo, só se importa com as pessoas que ele realmente se interessa, ele não vai deixar, por exemplo, pessoas que estão ali ao redor dele, que ele não conhece. Ele vê, por exemplo, sei lá, uma mulher que vai ser abusada, o Ramza obviamente interfere no mesmo momento e mata o cara pra proteger a mulher, porque o senso de justiça dele é enorme. Já o do Delighta, ele simplesmente não se importa, porque ele não se importa mais com as pessoas. Pra ele, as pessoas só são objetos a serem utilizados, e isso mostra como o personagem é bem escrito por si só. A gente vê as motivações dele ali, a gente vê como ele muda conforme o jogo acontece, e a gente não enfrenta o Delighta em nenhum momento. Todas as vezes que o Ramza encontra o Delighta, ele sempre tem esses debates ali, verbalmente falando, eles não se enfrentam em nenhum momento, só as ideias deles que se enfrentam, e o Delighta até está disposto a usar o melhor amigo dele para conquistar o que ele quer é trazer a justiça no ponto de vista dele ali pro reino, pro mundo em si, porque ele acredita que se ele dominar tudo, ele vai acabar com essa coisa de classes, né? Alguém sendo superior, alguém sendo inferior, e ele vai mostrar que alguém, um mero plebeu como ele, pode sim governar e que todos são literalmente iguais, o que é muito engraçado porque contradiz muitas vezes as ideias. É muito irônico a gente ver alguém como o Delighta dizendo: todos nós somos iguais, mas eu vou eliminar aqueles que não forem iguais a mim. E o Ramza, que é de família nobre, que é de uma família de alta classe, ele é justamente aquele que trata as pessoas de maneira equivalente. Nunca falando que tal pessoa é melhor que ele, nunca falando que a pessoa é tal pior que ele, sempre ali ajudando e mostrando realmente o que é ser humano de verdade. É muito irônico quando essas coisas acontecem na história de um jogo. Final Fantasy Tactics trabalha isso de maneira simplesmente brilhante com esses dois personagens, e é um jogo que infelizmente não posso recomendar para muitos de vocês, justamente pelo fato de que a gameplay dele não é para qualquer um, a não ser que você goste de estudar o jogo realmente. Se você gosta de estudar o jogo, ali você vai amar não só a história, mas tudo o que acontece nesse jogo de gameplay, porque senão, infelizmente, você vai se frustrar por muitas horas e vai acabar achando que o jogo é ruim, sendo que o jogo não é ruim, é só você que não sabe jogar ele. Enfim, era esse o vídeo de hoje. Muito obrigado para todos que me assistiram e até a próxima.